Que mês, meus amigos, que mês que estamos a ter. Podemos constatar aqui no Crypto Bubbles, podemos ver tudo verdinho, é isto que a gente gosta. Choveu, portanto o relevado cresceu, os campos estão todos verdinhos e é exatamente isso que nós gostamos de ver. Reparem bem, até mesmo dinossauros como Cardano a subir 114%, HBAR a subir 163%, Crow a subir 120%, Stellar Lumens, quer dizer, isto eu já não via isto há 4 ou 5 anos, a subir 137%, portanto toda a gente neste momento está bastante satisfeita com aquilo que está a acontecer no mercado. E novembro está a bater certo com a história. Novembro costuma ser estatisticamente o melhor mês para as criptomoedas, estamos a subir 30% este mês e efetivamente é um mês que nos deixa muito satisfeitos e queremos que dezembro siga a tendência. Quando temos um setembro verde, nos ciclos anteriores sempre tivemos um setembro verde, tivemos depois mais 3 meses consecutivos a verde, ou seja, até ao final do ano, portanto a ver se a tendência se mantém e a história se repete e teremos novembro verde, dezembro verde e depois cacetada em janeiro. Não sei, mas obviamente depois as coisas vão ficar mais castigadas. Reparem bem, aqui o que aconteceu em 2015, 2016, o mercado caiu 33% em 2015, 14% em 2016 e em 2023, brutal, subiu 39% depois de 4 meses consecutivos a subir. Portanto, vamos querer repetir 2023, está bem, meus amigos? Mas pronto, obviamente que ninguém sabe, mas fica aqui para vocês terem uma noção. Bem-vindos, pessoal. O meu nome é Alex Crypto, trago-vos aqui as principais novidades sobre o mundo das criptomoedas, notícias, dados on-chain, análise gráfica e hoje vai ser um episódio mais destinado à análise gráfica, porque temos que falar sobre ganância. Ganância está em níveis extremos, atingimos o ponto 90 e vamos olhar para trás e vamos ver o que é que isso significa nos gráficos para percebermos se estamos perante um topo iminente ou se temos ainda margem para subir. Já sabes, o meu acordo contigo é muito simples. Eu trago-vos conteúdo de qualidade, vocês demoram 2 segundos da vossa vida a carregar no gosto, não custa nada e por norma apenas uma pessoa em 6 é que carrega no gosto. Portanto, meus amigos, façam-as a parte, não sejam egoístas, desculpem lá a frontalidade, mas se eu dedico aqui algumas horas, vocês também não vos custa nada, 2 segundinhos e é a forma de eu saber que vocês estão a gostar deste conteúdo e também, obviamente, ajuda o canal a crescer. Bem, vamos então falar sobre Bitcoin. Lembram-se deste gráfico que eu tinha aqui publicado? Foi das análises mais felizes que eu fiz, em que tínhamos uma tendência de descida aqui a vermelho, um período de lateralização, apesar de termos tido aqui uma queda mais expressiva e que depois iríamos entrar então no próximo movimento de alta. De facto é isso que está a acontecer. Houve outras análises que eu fiz que não bateram tão certo. Por exemplo, eu disse se nós perdêssemos os $60 mil, dificilmente íamos ter máximos históricos em 2024. Totalmente enganado, portanto errei profundamente, portanto cá está. As análises dos cenários, nós devemos traçá-los, mas temos de estar preparados, porque alguns podem funcionar, outros não, e é por causa disso é que os traçamos, para depois ver de facto o que é que faz mais sentido. Portanto, estamos a seguir então esta tendência de alta, como vocês podem ver aqui. Estamos, como eu já disse no episódio anterior, numa resistência dupla, aqui não só deste canal médio, deste canal paralelo, bem como também esta resistência diagonal, mas também podemos constatar, medindo a Fibonacci a nível de extensões 0.618, ou seja, sempre 618, reparem aqui, 1618, 2618, 3618, 418, blá blá blá, ok? Podemos ver que elas têm batido muito certinho com resistências estruturais por parte de Bitcoin e neste momento estamos também nessa mesma resistência dos $92 mil. Passando esta resistência, a próxima aparentemente será mais ou menos os $120, segundo aqui este Fibonacci, mas atenção, não é garantido como nós sabemos, está bem? À direita está tudo escuro porque nós não adivinhamos o preço. Relativamente a curto prazo, Bitcoin está a aguentar-se muitíssimo bem. Reparem bem, ela começa a fazer esta estrutura que a Bitcoin adora fazer isto. Sobe, cai. Depois sobe, cai. Depois sobe, cai, sobe, cai um bocadinho mais, sobe, cai, sobe. Agora, reparem bem, estamos sistematicamente a fazer o quê? Já sabes, estás a ver aí na imagem, baixos mais altos. E isto por norma, quando Bitcoin costuma fazer isto,
costuma terminar com um movimento mais explosivo lá mais para a frente. Não sei se é isso que vai acontecer, como é óbvio, não posso garantir, nem isto é aconselhamento financeiro, mas é um padrão que eu já vi sistematicamente em Bitcoin, principalmente em movimento de bull market. Agora, vamos ver, está bem? Se por acaso perdermos este suporte aqui diagonal, certo? Que está aqui laranja, podemos obviamente dizer, ok, afinal não vai fazer isso, estamos perante então provavelmente agora uma retração, se calhar a zona aqui dos 86, ou mesmo 85, ou mesmo 80, ou mesmo 77, depois vamos obviamente falar sobre isso mais lá à frente. Agora, porque é que eu fiz este episódio? Essencialmente por causa deste gráfico, certo? Bitcoin atingiu, reparem bem, o nível 90, lá ver se eu consigo acertar aqui nisto, pronto, em novembro, dia 17 de novembro, atingimos o valor 90, e já o fizemos também em março, também já o fizemos em novembro, dezembro de 2020 e depois fevereiro de 2021, e depois já o fizemos também em julho de 2019. Agora vamos olhar para o gráfico e ver o que é que estava a acontecer ao preço de Bitcoin nessa altura. Portanto, nós podemos ver aqui que o tal primeiro alto, a zona em que atingimos 90 pontos, mais ou menos ali em março, foi exatamente, ou muito próximo mesmo, do topo de março, ali a meados de março. Nós ainda tivemos uma subida de 15% e depois tivemos 7, 8 meses a lateralizar. Reparem bem o que é que aconteceu no ciclo, na parte pós-halving do ciclo de 2020, ok? Reparem bem, nós atingimos o topo, mais ou menos aqui nesta zona de novembro, eu estive ali a medir, acho que é 14 de novembro, reparem, quando nós atingimos o valor de 90, mas nós mantivemos-nos nesse nível durante algumas semanas, alguns meses, ok? Portanto, foi desde novembro até janeiro, certo? Praticamente 2 meses, ok? Exatamente, 14 de novembro a 15 de janeiro. E isto, Bitcoin, ainda teve uma subida de, ao ponto mais alto, 158%. Passou de 16 mil dólares para 42 mil dólares, certo? E depois, quando terminou essa zona aqui do 90, nós tivemos então uma retração profunda, vamos medir desde o topo até ao fundo, de cerca de 30%, vamos arredondar isto para 30%. Depois tivemos uma nova fase, reparem bem, tivemos esse momento de extensão, tivemos uma queda, chegámos aos 40 pontos, ou seja, aquela queda de 30% levou uma queda a 40 pontos ao nível da ganância, destes níveis de ganância medo, e depois disparámos novamente para os níveis de 90, mais ou menos ali em meados de fevereiro, em que depois não foi o topo, atenção, o topo ainda foi um pouco mais, ainda chegámos 21%, 27%, 36% que o Bitcoin ainda subiu, tendo aqui uma certa lateralização, mas significa que ainda fomos a um ponto mais alto. E depois, se voltarmos ainda mais atrás, nós podemos ver que nós atingimos exatamente em junho de 2019, nós também atingimos o valor 90, e foi exatamente a 26 de junho quando nós atingimos o topo do primeiro movimento de alta de mercado, ou seja, muito semelhante ao que aconteceu aqui em março de 2024. Portanto, se considerarmos isto a nível de ciclo, esta zona aqui toda é a primeira fase do ciclo. Depois temos o halving, que vem mais tarde, e nós podemos ver exatamente esse mesmo movimento. Ou seja, nós podemos estar, se calhar, agora estamos no nível 90, certo? Mais ou menos aqui, e se calhar podemos estar a começar a repetir um cenário, até porque está tudo muito bullish, está tudo alinhado, a situação de Donald Trump, a situação dos ETFs, a situação da MicroStrategy a comprar Bitcoin a 42 bilhões de dólares no espaço, se calhar, até 2 anos. Temos também a situação em janeiro, quando Donald Trump for eleito, da aquisição de BTC como fundo estrutural. Temos vários fundos também de investimento a comprar Bitcoin, ou seja, não seria de estranhar ver algo ver a história a repetir-se com o que aconteceu mais ou menos aqui em novembro de 2020, certo? Agora, evidentemente que isto é preciso ter algum cuidado, que estamos em valores de extremos. E reparem bem, em 2020, nós é verdade que ainda subimos mais um pouco, e reparem bem a estrutura que Bitcoin estava a fazer, aquilo exatamente que eu vos disse, aquele
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas depois sempre com tendência de subida até que depois tem um movimento mais agressivo, ou seja, podemos estar se calhar a repetir uma situação semelhante a estas, mas depois, meus amigos, nós tivemos uma queda. E esta queda foi de 17%, ok? Obviamente que se calhar nós estamos a falar de um valor de Bitcoin a 19 mil dólares para 16 mil dólares, a liquidez no mercado era muito menor, mas quedas de 10%, 15%, 20% podem perfeitamente acontecer a Bitcoin e as altcoins nessa altura provavelmente vão levar por tabela uma queda muito profunda. Por exemplo, memecoins com uma queda de 20% a Bitcoin se calhar caem para aí 50%, ok? É preciso ter isso em consideração. Portanto, é muito interessante ver esta situação do sentimento humano, mas também não dizer que lá por estarmos num ponto 90 que neste momento somos obrigados a cair, ok? Numa estrutura macro de tendência de alta. Não é verdade, ok? Nós podemos manter-nos em ganância extrema durante semanas, várias semanas, está bem? E isto é importante vocês também terem em perspectiva relativamente aqui ao mercado. Aliás, há um indicador, deixa-me ver se eu apago agora isto aqui, vou fazer mais atrás aqui. Há aqui um indicador, deixa-me apagar isto em vez de ser preguiçoso. Há aqui um indicador, e agora quem não está a ver a imagem diz assim, o que é que este gajo parvo está a fazer? Que é o PyCycle, certo? Agora, se nós repararmos, reparem bem a diferença. Nós quando tivemos os topos ao nível de ganância extrema do mercado, reparem bem a distância que estava da linha média superior e inferior. Por exemplo, em 2019 ainda havia alguma distância. Em 2020 ainda havia alguma distância, mas depois, reparem bem, esta parte final já estava muito próxima às linhas aqui ao nível do PyCycle e só depois é que se cruzaram mais tarde. Em 2024, em março de 2024, reparem, ainda tínhamos um afastamento relevante. E agora, reparem bem, nós estamos super afastados. A linha média móvel do PyCycle, as duas estão super afastadas. Portanto, isto dá alguma margem para, se calhar, se quem acredita que o PyCycle pode ser de facto um indicador de topo, não é? E tem sido assim na história de BTC, temos muita margem, meus amigos, mas mesmo muita margem ainda para subir. Não quer dizer que não haja retrações, mas para, se calhar, para percebermos um pouco onde é que poderemos estar. Eu não vou dizer que Bitcoin vai para os 500 mil dólares, nada disso, não vou fazer aqui targets, nada disso, mas parece-me a mim que estamos apenas numa fase intermédia da sua subida, depois de uma estrutura em que foi um reset total de cerca de 7-8 meses. Isso para mim vale muito, meus amigos. Isto para mim é como se fosse um bear market, certo? Para mim, tivemos tanto tempo ali que deu para fazer um reset total a nível dos indicadores, está bem? A história vai dizer até que ponto estamos esticados ou não estamos esticados. Temos apenas um dip momentâneo, vamos ter um crash mais significativo, mas eu acho que esta informação era relevante para vos trazer. Agora, queria falar um bocadinho sobre altcoins, porque há este indicador que é o blockchaincenter.net e basicamente aqui diz, quando este indicador está cá em baixo diz Bitcoin Season e quando está lá em cima diz Altcoin Season, ok? Atenção, isto é um indicador contrário. Por norma, não é muito inteligente estar a entrar em Bitcoin quando nós estamos numa Bitcoin Season, ou seja, há uma preparação antes. E a mesma coisa, quando estamos numa altcoin season, quando isto está cá em cima, também não é a melhor altura, se calhar, para estarmos a comprar altcoins, mas possivelmente deve ser antes. Agora, podemos ver que desde setembro, nós estamos, desde setembro de 2023, ou seja, isto é um ano, ok? Este gráfico tem mais ou menos um ano, exatamente. Nós podemos ver que nesta fase, nós atingimos aqui um fundo em julho de 2024 e reparem o que é que está a acontecer. Estamos a começar a fazer baixos mais altos, certo? Claramente, na minha opinião, a fazer uma estrutura de saída ao nível deste indicador de alt season. E reparem, fizemos este baixo também em 15 de outubro, fizemos um baixo mais alto ligeiramente a 2 de novembro. Agora, reparem o arranque que houve a 13 de novembro já claramente mais alto, certo? Portanto, parece-me a mim que estamos de facto numa estrutura ascendente, ainda não confirmada, e até se quiséssemos, até vou fazer isto assim, até para vocês verem. Espera lá, estou a fazer isto aqui em direto que é gravado, mas pronto. Reparem bem o que é que nós temos aqui. Temos um breakout. Temos um breakout. Ei, que cor horrível. Temos um breakout, retest e agora arranque novamente. Portanto, parece-me a mim que estamos perante uma saída ao nível das altcoins, que poderá demorar ou não, vai depender muito de Ethereum ou não, mas parece-me evidente que é isso que está a acontecer e que este gráfico nos mostra. Até porque também podemos ver essa mesma queda, esse mesmo breakout que aqui houve no passado, mas agora estamos a fazer baixos mais altos relativamente a esta zona.
ok? Pronto, meus amigos, acho que era só o que eu vos tinha a trazer. Eu acho que é informação bastante relevante. Infelizmente, já me espetaram uma reunião de 3 horas amanhã à tarde, portanto não vou poder gravar o vídeo como queria fazer. Ainda por cima uma reunião que não serve para nada. Enfim, burocracias da vida de professor. Portanto, quarta-feira tenho o dia cheio de aulas. Quinta-feira vou tentar gravar um episódio da parte da tarde, está bem? Portanto, beijinhos e abraços. Tenham uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.